Olá, pessoal! Agora, como parte do seu Sanarflix, nós vamos dar seguimento à aula de bases para a interpretação do eletrocardiograma. Hoje vai ser a parte 2, e na semana passada, na parte 1, nós já falamos sobre a anatomia do sistema de condução, eletrofisiologia básica, focando nos eletrólitos principais e no conceito de período refratário, e hoje nós vamos falar sobre a ativação do coração, as derivações e como elas são construídas, e sobre a realização do exame com alguns aspectos práticos. Antes da gente começar a falar disso tudo, um conceito tem que ficar bem claro, é o conceito de dipolo. Mas o que é um dipolo, André? Um dipolo nada mais é do que o conjunto formado por duas cargas de mesmo módulo, porém de sinais opostos, separados por uma distância. Não ficou claro? Então vamos pensar melhor na representação do dipolo. Qual que seria a representação? Seria um vetor cujo sentido é do negativo para o positivo. Mas qual a importância disso? Vamos ver então a célula despolarizando? Aqui em cima, a gente tem a célula que está conduzindo o impulso. No cinza, ela já está despolarizada. No branco, ela ainda não está despolarizada. Observem que, no sentido da despolarização, a gente tem um vetor. E esse é exatamente o vetor dipolo. Agora, se a gente for para a figura de baixo, onde foi colocado um eletrodo em cada extremidade dessa célula, a gente vai observar que cada eletrodo ele vai ter um registro diferente. Aqui nessa extremidade, que só enxerga o vetor se afastando, a gente tem uma deflexão negativa. Já na outra extremidade, onde a gente tem o vetor se aproximando, a gente tem uma deflexão positiva. Vamos detalhar isso melhor numa célula ainda com mais eletrodos. Essa é a nossa célula. Como a gente já explicou, o vetor dipolo ele sai do negativo para o positivo, obedecendo ao sentido da despolarização, certo? Aqui vem um conceito bem importante. Um eletrodo ele vai enxergar tudo aquilo que está se aproximando dele, ou uma derivação, vai enxergar tudo aquilo que tem o mesmo sentido que ela, como uma deflexão positiva. Enquanto que aquilo que se afasta do eletrodo, ou que está no sentido oposto da derivação, vai ser visto como uma deflexão negativa. Então, vamos olhar agora aqui o eletrodo 1. Em relação ao eletrodo 1, esse vetor só se afasta. Então, como vai ser a deflexão registrada por ele? Totalmente negativa. O oposto vai acontecer com o eletrodo 5. Em relação ao eletrodo 5, o vetor ele só se aproxima. Então, vai ser uma deflexão exclusivamente positiva. Vamos complicar um pouco. Presta atenção agora no eletrodo 3. O 3 ele está bem no meio da célula. Inicialmente, o vetor vai se aproximar e depois ele vai se afastar, de forma que a onda registrada por ele vai ser uma deflexão inicialmente positiva, registrando a aproximação, e então negativa, registrando o afastamento. Quando elas têm a mesma amplitude, nós vamos chamar essa onda de onda isodifásica, certo? Para a gente completar a nossa análise dessa célula. Olha o eletrodo 2. Em relação ao 2, inicialmente ele vai se aproximar e depois vai se afastar, de forma que inicialmente ela vai ser positiva, mas vai ter uma parte predominantemente negativa, e vai ser exatamente o contrário do 4. No 4, ela primeiro se aproxima e depois se afasta, tendo uma deflexão negativa um pouco menor. E aí vem um conceito bem interessante. O que é uma derivação? Uma derivação ela nada mais é do que um ângulo, um ponto de vista, uma forma de enxergar a despolarização celular. Agora que a gente já falou do conceito de dipolo, introduziu o conceito de derivação, vamos falar sobre a atividade elétrica do coração. E aí eu quero que a gente volte um pouco na aula anterior e vai entrar um pouco da revisão do nosso sistema de condução. Tudo começa no nó sinusal e a condução vai dele tanto para o septo interatrial e átrio esquerdo, como vai descer em direção ao nó atrioventricular. Observem que isso vai gerar dois vetores, um vetor para o átrio direito e um vetor para o átrio esquerdo. Nós vamos ter uma resultante, que é o vetor SAP, que é o vetor resultante da ativação atrial. Beleza? E aí o que vai acontecer com o estímulo? Ele vai descer em direção ao nó atrioventricular. Descendo em direção ao atrioventricular, ele vai para os ventrículos, certo? A ativação dos ventrículos ela vai ser representada por 3 vetores. Eu não quero que vocês memorizem com detalhes esses vetores, mas o que tem que ficar claro é que existe uma sequência. Nós vamos ter o vetor 1, o vetor 2 e o vetor 3. O vetor 1
ele simboliza a ativação septal, e ele vai ser direcionado para a direita. Nós vamos ter depois o vetor 2, quando o estímulo desce pelo septo interventricular, estimula o ápice do coração e as suas regiões com mais massa muscular. E esse vetor 2, ele vai ser direcionado para baixo, para a esquerda e para frente. Por fim, na ativação ventricular, nós vamos ter a ativação das partes basais. E nessas partes basais, a ativação vai ser representada pelo vetor 3, que é a ponta para cima. A resultante desses três vetores é o vetor SAQRS, que ele mais se assemelha ao vetor 2 do que os outros. Mas por que não saber só ele? Porque é importante a gente ter em mente que existe uma sequência de ativação e que cada parte vai ser representada por um vetor. E cada derivação vai registrar o QRS de uma forma diferente, devido a formas diferentes de enxergar esses vetores. Correto? Então agora a gente já pode chegar para falar das derivações propriamente ditas. Vamos refinar um pouco o conceito de derivação? Eu tinha falado que é um ponto de vista do estímulo elétrico. O que a gente pode dizer melhor é que a derivação é uma linha imaginária que une dois eletrodos e que nessa linha imaginária a gente vai ter a projeção do vetor de despolarização. Ok? Linha imaginária que vai enxergar um vetor de despolarização. Um outro ponto que tem que ficar bem importante, tem que ficar bem em mente, é que o nosso coração é uma estrutura tridimensional. E assim como o nosso coração é tridimensional, os impulsos conduzidos por ele devem ser retratados de forma tridimensional. E a melhor forma para isso é através de dois planos, como mostra aqui a figura. Nós vamos ter um plano frontal e também um plano horizontal. Então, vamos começar falando do plano frontal, aqui circulado pelo vermelho. No plano frontal, nós vamos ter 6 derivações. A VR de right, que vai para a direita, a VL de left para a esquerda e a VF de foot para baixo. Além disso, nós vamos ter que essas são as derivações unipolares. Nós temos também as derivações bipolares, 1, 2 e 3. Juntas todas elas vão formar o plano frontal. Então vamos detalhar um pouco mais como são formadas essas derivações. Falando de 1, 2 e 3. A derivação 1, ela vai retratar sendo negativa no ombro direito, positiva no ombro esquerdo, tendo esse sentido. Já passando para a derivação 2, ela é negativa no ombro direito e positiva no ombro esquerdo, tendo esse sentido. Já a derivação 3, ela vai ser negativa no seu ombro esquerdo e positiva no membro inferior, tendo esse sentido. Observem que as três juntas formam um triângulo, certo? Já as derivações AVR, AVL e AVF, que são as chamadas derivações unipolares, vamos falar do AVR. O AVR vai detectar os estímulos que vêm em direção ao ombro direito, AVL, ombro esquerdo, e AVF em relação ao membro inferior esquerdo. Mas como é que a gente vai fazer o registro dessas derivações? O registro dessas derivações, ela se dá através da colocação adequada dos eletrodos periféricos. Temos um vermelho, um preto, um amarelo, um verde, mas como posicionar corretamente? E aí eu vou precisar de um pouco de força de vontade sua. Se você não é rubro-negro, eu preciso que você, pelo menos, finja agora. Porque do seu lado direito, a gente vai ter o vermelho e o preto. E aí você pode ser Vitória, Milan, Atlético Paranaense, Flamengo. Mas você vai ser rubro-negro. Vermelho em cima e o preto embaixo. Tá difícil? Vai ficar mais fácil então. E o lado esquerdo? Do lado esquerdo, o lado do coração, você tem o Brasil. Então vai ser o amarelo e o verde. Mas o que fica embaixo e o que fica em cima? Ué, o amarelo em cima e a grama, que é verde, é onde você pisa. Então, amarelo, verde, vermelho e preto. Não tem como confundir, né, pessoal? Faladas das derivações no plano frontal, vamos falar agora das derivações no plano horizontal, que está aqui circulado de vermelho. No plano horizontal, a gente vai ter um corte do coração e nós vamos ter 6 derivações, nomeadas de V, de V1 a V6, sendo que a única derivação que vai ficar ao lado direito do externo é o V1. Como é que a gente vai construir essas derivações? E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque muitas vezes o eletro ele é feito numa situação de urgência, em condições que não são ideais, às vezes por uma pessoa que não teve um treinamento adequado, e a gente precisa saber exatamente o local de colocação dos eletrodos para que não haja nenhum falseamento na interpretação do exame. Então, onde que a gente coloca o V1? O V1 ele vai no quarto espaço intercostal direito, logo ao lado do externo. Já o V2, ele vai
no mesmo ponto, só que do lado esquerdo do externo. E aí a gente vai pular para o V4. O V4 ele vai ficar no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular. Mas por que você pulou para o V4? Porque a localização do V3 vai ser exatamente entre o V2 e o V4. Vamos vir, então, com o V5, que vem ao mesmo nível do V4, mas na linha axilar anterior. E depois o V6, que vai ter o mesmo nível de V4, no quinto espaço intercostal, mas já na linha médio axilar. É fundamental que a gente saiba colocar esses eletrodos nas posições adequadas. E eu recomendo que, caso vocês estejam iniciando em um hospital, para estagiar ou futuramente para trabalhar mesmo, confiram pelo menos uma vez a posição desses eletrodos. Muitas vezes, no cenário de emergência, você vai seriar exames, vai repetir elétrons e vai querer compará-los. E um detalhe, um eletrodo que foi colocado inadequadamente pode te confundir, pode te dar uma impressão clínica errada. Então, por mais que normalmente não seja o médico quem execute o exame, nós devemos saber muito bem a técnica de execução. Combinado? Então, agora que a gente já falou das derivações no plano frontal, no plano horizontal, vamos concluir essa aula falando do sistema de registro. E aqui é bem simples. O elétron ele é registrado no papel milimetrado, certo? Para isso, nós temos alguns padrões. A gente tem que lembrar que nas ordenadas vai ser retratada a voltagem, e existe uma voltagem padrão que é chamada de N, assim como nas abscissas nós vamos retratar o tempo. Qual o padrão que existe? O padrão é uma velocidade de registro de 25 milímetros de segundo. 25 milímetros por segundo. Mas o que isso significa? Isso significa que cada milímetro vai corresponder a um tempo de 1 segundo dividido por 25. Ou seja, cada milímetro ele vai corresponder a 0,04 segundos ou 40 milissegundos. Esse vai ser um quadradinho. Se formos para um quadradão, que tem a extensão de 5 milímetros, isso vai corresponder a um tempo de 0,2 segundos ou 200 milissegundos. Em condições especiais, essa velocidade ela pode ser alterada para 12,5 milímetros por segundo ou 50 milímetros por segundo, mas o padrão é 25 milímetros por segundo, certo? Já em relação à voltagem, nós temos um padrão em que 5 milímetros, um quadradão, vai corresponder a 0,5 milivolts, ou seja, cada quadradinho, cada milímetro, vai corresponder a 0,1 milivolts, logo, 10 quadradinhos vão corresponder a 1 milivolt. Combinado? Vimos os padrões, aprendemos sobre o sistema de registro. Então, para fechar nossa aula, o que é que a gente viu de importante hoje? Nós vimos que a despolarização ela é representada por vetores, e isso vai ser fundamental, porque as derivações elas nada mais são do que pontos de vista dos vetores de despolarização. As derivações frontais são 1, 2 e 3, AVR, AVL e AVF, e as derivações pré-cordiais são aquelas que vão de V1 a V6. Vimos também a colocação adequada dos eletrodos, que vocês nunca devem perder de mente, e que essa colocação adequada é fundamental. Por agora é só. Até a próxima aula, pessoal!